Viva no fim. Duas palavras que destroem completamente tudo o que te ensinaram sobre como alcançar objetivos, como realizar sonhos, como criar mudança na sua vida. A sociedade te ensinou a viver no meio, a viver no processo, a viver na jornada. Te ensinaram que você precisa trabalhar duro, passar por etapas, superar obstáculos, ganhar o direito de ter o que deseja. Te ensinaram que o caminho é longo, que a realização está distante, que você precisa ser paciente e continuar tentando até que um dia, talvez se você fizer tudo certo, você chegue lá. Neville Goddard jogou tudo isso no lixo. Ele disse, esqueça o meio, esqueça o processo, esqueça a jornada. Vá direto para o fim. Viva como se já estivesse lá. Assuma mentalmente e emocionalmente que o desejo já se realizou. E então, da posição do fim cumprido, observe como o meio se preenche sozinho. Observe como o caminho aparece. Observe como as circunstâncias se reorganizam para te levar fisicamente para onde você já está conscientemente. Isso é viver no fim. E é radical porque vai contra toda a lógica do mundo físico. Vai contra tudo que parece razoável, prático, realista. Mas Neville não estava interessado em ser razoável. Ele estava interessado em ser eficaz. E viver no fim é a forma mais eficaz de manifestar qualquer coisa que você deseje. Então, o que significa exatamente viver no fim? Significa ocupar agora, neste momento, a consciência de quem já alcançou o objetivo. Significa pensar os pensamentos de quem já tem. Sentir os sentimentos de quem já é. Ver o mundo através dos olhos de quem já vive aquela realidade. Não como exercício mental de vez em quando, mas como estado permanente. Como identidade atual. Como verdade presente. A maioria das pessoas vive no começo, ou no meio. Elas estão sempre se vendo tentando alcançar, sempre se vendo no processo de buscar, sempre se vendo separadas do desejo, olhando para ele à distância, trabalhando para chegar até ele. E esse é exatamente o problema, porque enquanto você vive no começo ou no meio, você está afirmando separação. Você está confirmando que não tem. Você está perpetuando a distância entre você e seu desejo. Mas quando você vive no fim, você colapsa essa distância. Você elimina a separação. Você assume que já chegou. E da perspectiva da consciência, que é a única dimensão que realmente importa, você chegou. Você está lá. Você é aquilo. E o mundo físico, sempre obediente à consciência, começa imediatamente a se mover para refletir essa nova posição. Deixa eu te dar um exemplo visceral. Imagine que você quer emagrecer 20 quilos. A abordagem normal seria: você está com sobrepeso agora. Você precisa começar uma dieta. Você precisa começar a se exercitar. Você precisa lutar contra seus hábitos. Você precisa resistir tentações. Você precisa sofrer no processo. E depois de meses ou anos de esforço, se você tiver disciplina suficiente, você talvez chegue ao peso desejado. Essa é a abordagem do meio. Você está vivendo no processo. Você está vivendo na luta. Você está vivendo na jornada. E a cada momento você está confirmando: eu não sou magro ainda. Eu preciso me tornar magro. Eu estou tentando chegar lá. E o que isso cria? Mais processo, mais luta, mais tentativa. Porque é isso que você está vivendo. É isso que você está sendo. Agora, a abordagem de Neville, a abordagem de viver no fim. Você não se vê tentando emagrecer. Você não se vê no processo de perder peso. Você se vê já magro. Você vive na consciência de pessoa magra. Você pensa como pessoa magra pensa. Você se move como pessoa magra se move. Você come como pessoa magra come. Não porque você está se forçando, mas porque você está vivendo no fim. Você já é aquela pessoa na sua consciência. E então algo interessante acontece. As escolhas certas se tornam naturais. O exercício não é mais luta, é expressão. A alimentação saudável não é mais sacrifício, é preferência. Porque você não está tentando se tornar, você já é. E quando você já é, você age de acordo com o que você é, sem esforço, sem resistência, sem a sensação de estar se forçando a fazer algo contra a sua natureza. E o peso desaparece, não porque você lutou, mas porque você mudou de identidade, porque você deixou de viver no começo da jornada e começou a viver no fim. E o corpo, sempre obediente à consciência, se ajusta para refletir essa nova identidade. Isso funciona para tudo. Para dinheiro, para relacionamentos, para carreira, para saúde, para qualquer coisa. Porque o princípio é sempre o mesmo. Pare de viver no meio e comece a viver no fim.
Pare de ser alguém que está tentando e comece a ser alguém que já conseguiu. Pare de ocupar a consciência da jornada e comece a ocupar a consciência da realização. Neville dizia: não visualize o caminho, não visualize o processo, não visualize você trabalhando para alcançar, visualize o fim, visualize já tendo alcançado. Crie uma cena mental que implica que o desejo já se realizou e viva nessa cena, não uma vez, mas repetidamente, até que ela seja mais real que sua circunstância atual. Até que você esteja genuinamente vivendo no fim na sua consciência. E aqui está a parte que confunde muita gente. Elas pensam: mas eu preciso agir. Eu preciso fazer algo. Eu preciso trabalhar para chegar lá. E Neville não dizia para não agir. Ele dizia para agir do fim, não do meio. Para agir como quem já é, não como quem está tentando se tornar. Para agir de inspiração e naturalidade, não de desespero e esforço. Quando você vive no fim, a ação certa surge naturalmente. Você não precisa forçar. Você não precisa descobrir. Você não precisa planejar obsessivamente. Você simplesmente age de acordo com quem você é. E quem você é quando você vive no fim é alguém que já tem, que já é, que já vive aquela realidade. Então suas ações refletem isso. E essas ações são as certas, as eficazes, as que realmente levam à manifestação física. Tem uma história que Neville contava sobre um estudante dele que queria se mudar para um apartamento específico em um prédio caro. Ele não tinha dinheiro, não tinha contatos, não tinha meios óbvios de conseguir aquilo, mas ele entendeu o princípio de viver no fim. Então ele começou a viver como se já morasse lá. Toda noite, antes de dormir, ele se imaginava entrando naquele apartamento. Ele sentia as chaves na mão. Ele via a vista da janela. Ele sentava na poltrona imaginária da sala. Ele vivia aquela realidade internamente com tanta vivacidade, com tanto sentimento, que se tornou mais real que o apartamento pequeno onde ele realmente morava. E ele fez isso sem saber como aconteceria, sem planejar o caminho, sem tentar descobrir os meios. Ele simplesmente viveu no fim. E então, em questão de semanas, eventos começaram a se desenrolar. Uma oportunidade de emprego surgiu. O salário aumentou. Ele conheceu alguém que conhecia alguém. E o apartamento ficou disponível exatamente quando ele tinha recursos para alugá-lo. Tudo se alinhava perfeitamente. Não porque ele planejou cada passo, mas porque ele viveu no fim. E o meio se preencheu sozinho. Essa é a magia de viver no fim. Você não precisa saber como. Você não precisa descobrir o caminho. Você não precisa ter todas as respostas. Você só precisa viver no fim, ocupar a consciência do desejo realizado e confiar que a ponte de incidentes, como Neville chamava, vai aparecer. As circunstâncias vão se reorganizar. As pessoas certas vão aparecer. As oportunidades vão surgir. Tudo vai conspirar para te levar fisicamente para onde você já está conscientemente. Mas tem uma coisa crucial. Viver no fim não é fingimento. Não é fazer de conta. Não é pretender que você tem algo que você não tem. É algo muito mais profundo. É uma mudança genuína de identidade na consciência. É realmente se tornar alguém diferente internamente. É ocupar uma frequência diferente. Que é habitar uma dimensão diferente de você mesmo, onde aquela realidade já é verdade. E para fazer isso, você precisa soltar a evidência dos sentidos. Você precisa parar de deixar o que você vê ditar o que você sente. Parar de deixar suas circunstâncias atuais definirem sua identidade atual. Porque se você faz isso, você está vivendo do meio. Você está vivendo da ausência. Você está perpetuando o que já existe. Mas quando você decide viver no fim, você diz: eu não me importo com o que vejo. Eu não me importo com o que a conta bancária mostra. Eu não me importo com o que o espelho reflete. Eu não me importo com o que as pessoas dizem. Eu escolho viver no fim. Eu escolho ocupar a consciência de quem já tem, já é, já vive o que eu desejo. E eu persisto nessa escolha até que o mundo externo não tenha escolha senão confirmar. Porque é isso que acontece. Quando você persiste em viver no fim, quando você se recusa a voltar ao meio, quando você mantém a posição de quem já alcançou, a realidade cede. Ela tem que ceder, porque a consciência é a causa, e a realidade física é o efeito. E o efeito sempre se ajusta à causa, eventualmente. Então pode haver um intervalo, um período onde você está vivendo no fim internamente, mas ainda vê o começo ou o meio externamente. E esse é o teste. Esse é onde a maioria desiste. Elas olham para a evidência externa e dizem: não está funcionando. Isso é bobagem.
Eu volto para a realidade. E por realidade elas querem dizer a realidade dos sentidos, a realidade física, a realidade de terceira dimensão. Mas Neville diria, essa não é a realidade real. A realidade real é a consciência. A realidade real é o que você assume ser verdade. A realidade real é onde você vive mentalmente e emocionalmente. E se você vive no fim, se você persiste no fim, a realidade física vai eventualmente refletir. Não talvez. Não possivelmente, mas inevitavelmente. Porque essa é a lei. Então, como você pratica viver no fim concretamente? Primeiro você define o fim, claramente. O universo tem um caminho, sempre tem. E não é o caminho que você pensa. Você quer algo. Você define o desejo. Você visualiza. Você sente. Você assume. E então sua mente racional entra em ação. Ela começa a planejar. Ela começa a descobrir como fazer acontecer. Ela começa a traçar o caminho, passo a passo, do ponto A ao ponto B. E, inevitavelmente, ela encontra obstáculos. Ela encontra impossibilidades. Ela encontra razões pelas quais aquilo não pode acontecer. E você desiste. Ou você luta, ou você força. E nada flui. Nada acontece com facilidade. Neville Goddard tinha um nome para o erro que você está cometendo. Ele chamava de tentar descobrir os meios. E ele dizia que essa é uma das maiores armadilhas da manifestação consciente, porque você não precisa descobrir os meios. Você não precisa saber como vai acontecer. Você não precisa planejar o caminho. Você só precisa ocupar o estado do fim, e então permitir que o que ele chamava de ponte de incidentes apareça. A ponte de incidentes é a sequência de eventos, encontros, oportunidades e sincronicidades que o universo cria para te levar do seu estado atual até a manifestação do seu desejo. Que essa ponte é sempre mais criativa, mais eficiente, mais elegante do que qualquer coisa que sua mente consciente poderia planejar. Porque a mente consciente é limitada. Ela só vê o óbvio. Ela só conhece o que já conhece. Ela só pode imaginar caminhos dentro da sua experiência atual e do seu conhecimento limitado. Mas o universo vê tudo. Conhece todas as conexões. Conhece todas as possibilidades. Conhece caminhos que você nunca imaginaria. E quando você para de tentar descobrir os meios, quando você para de tentar controlar como vai acontecer, quando você simplesmente ocupa o estado do desejo realizado e confia, a ponte aparece. E ela é sempre perfeita. Mas aqui está o problema. A ponte raramente parece relevante no começo. Os primeiros incidentes raramente parecem estar te levando para onde você quer ir. Muitas vezes parecem aleatórios, desconectados até contraproducentes. E é por isso que muitas pessoas perdem a ponte. Elas estão esperando um caminho óbvio. Elas estão esperando uma porta gigante com uma placa neon dizendo «Seu desejo está aqui». E quando aparecem pequenos eventos sutis que não parecem relacionados, elas ignoram. Elas descartam. Elas não percebem que aquele é o primeiro degrau da ponte. Deixa eu te dar um exemplo. Você quer um novo emprego. Um emprego específico em uma empresa específica. Sua mente consciente diz, preciso enviar currículo, preciso fazer networking, preciso ter as qualificações certas. E você faz tudo isso e nada acontece. A empresa não responde. As portas parecem fechadas. E você pensa que falhou. Mas ao mesmo tempo, se você ocupou o estado de já ter aquele emprego, se você viveu no fim, a ponte já começou. E talvez a ponte comece com algo aparentemente não relacionado. Talvez você receba um convite para um evento social que você normalmente não iria. Talvez você perca o ônibus e tenha que pegar outro. Talvez você decida passar em uma cafeteria diferente no caminho para casa. E em qualquer um desses eventos aparentemente aleatórios, você conhece alguém. Ou você ouve algo. Ou você tem uma ideia. E aquilo, aquele pequeno incidente, é o primeiro degrau da ponte. E então outro incidente acontece. E outro. E outro. Cada um parecendo coincidência. Cada um parecendo acaso. Mas na verdade é a ponte se construindo, degrau por degrau, incidente por incidente, te levando precisamente para onde você já está na consciência. E então, de repente, você está lá. Você tem um emprego. E quando você olha para trás, você vê a ponte completa. Você vê como cada incidente foi necessário. Como cada encontro casual foi parte do caminho. Como cada pequena sincronicidade
Foi um degrau perfeitamente colocado. Mas no momento, enquanto você está atravessando a ponte, você não vê. Você só vê incidentes isolados. E é por isso que Neville dizia: não tente descobrir os meios. Não tente planejar a ponte. Não tente controlar como vai acontecer. Simplesmente assuma que já aconteceu. Viva no fim e preste atenção. Preste atenção aos impulsos. Preste atenção às oportunidades. Preste atenção aos pequenos eventos que parecem estar te chamando. E siga, sem questionar, sem analisar, sem tentar entender. Apenas siga, porque a ponte sempre requer ação. Mas não é a ação que você pensa, não é a ação planejada, não é a ação forçada, é a ação inspirada. É a ação que surge naturalmente quando você está no estado certo. É o impulso de fazer algo que você normalmente não faria. É a intuição de ir a algum lugar. É a sensação de que você deveria ligar para alguém. É a ideia repentina que parece vir do nada. Quando você vive no fim, quando você ocupa o estado do desejo realizado, essas ações inspiradas começam a aparecer. E elas são sempre a ação certa. Elas são sempre o próximo degrau da ponte. Você não precisa entender por quê. Você não precisa ver o quadro completo. Você só precisa agir no impulso. Seguir a intuição, responder à inspiração e confiar que está sendo guiado. Neville contava uma história poderosa sobre uma mulher que queria se mudar para os Estados Unidos. Ela vivia em outro país, não tinha visto, não tinha dinheiro, não tinha conexões, não tinha meios óbvios. Sua mente consciente via apenas impossibilidades, mas ela aprendeu o princípio. Ela ocupou o estado de já estar vivendo nos Estados Unidos. Ela imaginou amigos americanos, perguntando como foi a viagem. Ela viveu aquela realidade internamente, até que fosse mais real que sua circunstância externa. E então, ela esperou. Não passivamente, mas alerta, aberta, prestando atenção. E pequenos incidentes começaram a acontecer. Ela conheceu alguém em uma festa. Essa pessoa mencionou um amigo que tinha se mudado recentemente. Ela sentiu o impulso de perguntar mais. A conversa levou a uma apresentação. A apresentação levou a uma oportunidade de trabalho temporário. A oportunidade temporária levou a um patrocínio. O patrocínio levou ao visto. E em menos de um ano, ela estava nos Estados Unidos. Nenhum desses passos era óbvio no começo. Nenhum deles parecia ser o caminho direto. Se ela tivesse tentado planejar, ela nunca teria imaginado aquela sequência de eventos. Mas porque ela ocupou o estado e confiou na ponte, porque ela seguiu os impulsos e prestou atenção aos incidentes, a ponte apareceu. E a levou exatamente para onde ela já estava na consciência. Isso é a ponte de incidentes, e ela funciona sempre. Para todos, para qualquer desejo. Mas você tem que permitir. Você tem que parar de tentar controlar. Você tem que parar de tentar descobrir. Você tem que parar de dizer ao universo como fazer seu trabalho. E aqui está algo profundo. Às vezes a ponte parece te levar na direção oposta. Às vezes os incidentes parecem estar te afastando do desejo, não te aproximando. E esse é o momento mais difícil. Esse é onde a maioria perde a fé. Porque elas julgam pela aparência. Elas olham para o evento e dizem: isso não pode ser o caminho. Isso está me levando para longe do que eu quero. Mas Neville dizia: não julgue pelas aparências. Não julgue pela evidência imediata. Confie na lei. Confie que se você ocupou o estado, a ponte vai aparecer. E ela vai te levar lá, mesmo que pareça te levar em outra direção temporariamente, porque o universo vê o quadro completo, vê todas as conexões. Sabe que às vezes você precisa ir para o leste para chegar ao oeste. Precisa descer antes de subir. Precisa perder algo para ganhar algo maior. Tem uma história que ilustra isso perfeitamente. Um homem queria uma promoção em sua empresa. Ele ocupou o estado. Ele se viu na nova posição. Ele sentiu o sentimento de já ter a promoção. E então aconteceu algo inesperado. Ele foi transferido para outro departamento. Um departamento que parecia irrelevante para a promoção que ele queria. Ele ficou confuso, desapontado. Parecia que tudo estava dando errado, mas ele se lembrou do princípio. Ele se lembrou de não julgar pelas aparências. Ele permaneceu no estado de já ter a promoção, mesmo quando a evidência sugeria o contrário. E então, meses depois, ficou claro. A empresa estava reestruturando. A posição que ele queria originalmente foi eliminada, mas a experiência que ele ganhou no novo departamento o qualificou perfeitamente para uma posição ainda melhor que foi criada na reestruturação. E ele a recebeu.
A transferência que parecia um afastamento era, na verdade, um degrau essencial da ponte. Isso acontece constantemente. A ponte é mais inteligente que você, é mais criativa que você, é mais eficiente que você. Então não tente dirigi-la, não tente corrigir o caminho, não tente interferir. Apenas ocupe o estado e siga a ponte, incidente por incidente, confiando que cada passo, mesmo os que parecem estranhos ou contraditórios, está te levando exatamente para onde você precisa estar. E aqui está algo libertador. Você não é responsável pela ponte. Você não precisa construí-la. Você não precisa descobri-la. Você não precisa fazer acontecer. A única coisa pela qual você é responsável é ocupar o estado. Manter a consciência do desejo realizado. Viver no fim. Isso é tudo. Isso é suficiente. Faça isso consistentemente e a ponte aparece. Automaticamente. Inevitavelmente. Perfeitamente. Mas você também precisa estar disposto a atravessar a ponte, porque a ponte requer movimento, requer responder aos impulsos, requer dizer sim a oportunidades que aparecem, mesmo quando não fazem sentido lógico. Requer agir na intuição, mesmo quando a razão questiona. A ponte aparece, mas você tem que caminhar sobre ela, e cada passo pode parecer um salto de fé, porque você não vê o próximo degrau até estar no degrau atual. A ponte não se revela toda de uma vez. Ela se revela passo a passo, incidente a incidente, momento a momento. Então você precisa confiar, precisa ter fé. Não fé cega, mas fé baseada em compreensão da lei. Fé de que se você ocupou o estado, a ponte já existe na dimensão da consciência. Então pare de tentar descobrir os meios. Pare de tentar planejar cada passo. Pare de tentar controlar o como. Em vez disso, defina o fim. Ocupe o estado do fim. Viva como se o desejo já fosse real. E então relaxe, confie, preste atenção. E siga a ponte, um incidente de cada vez, sabendo que cada passo está te levando inevitavelmente para a manifestação física do que já é verdade na consciência. A ponte vai aparecer. Sempre aparece. Você só precisa permitir. Você só precisa confiar. Você só precisa seguir. E você vai descobrir que o universo é muito mais criativo, muito mais capaz, muito mais mágico do que você jamais imaginou. Que a jornada do seu estado atual, até seu desejo manifestado, vai ser uma aventura de sincronicidades, uma sequência de milagres disfarçados de coincidências, uma ponte tão perfeitamente construída que você só pode se curvar em gratidão ao poder que a criou. E esse poder está em você. Sempre esteve, sempre estará. Você só precisava parar de interferir, parar de tentar fazer sozinho e permitir que a ponte aparecesse, porque ela sempre aparece, para todos que ocupam o estado e confiam. Sempre. Isso é contraintuitivo para muitas pessoas, porque elas acham que manifestar é sobre querer muito, sobre desejar intensamente, sobre manter o foco no que falta, mas é exatamente o oposto. Manifestar é sobre sentir que já tem, sobre ocupar o estado de posse, sobre descansar na realização, mesmo antes da evidência física aparecer. Neville contava a história de um homem que queria se casar com uma mulher específica. Ele a amava. Ela não o amava de volta. Ele tentou tudo. Tentou conquistá-la, tentou impressioná-la, tentou mudar para agradá-la. Nada funcionava. Então ele aprendeu o princípio do sentimento e ele parou de tentar na realidade externa. Ele começou a trabalhar na dimensão da consciência. Toda noite, ele se deitava e imaginava estar casado com ela. Ele criou uma cena simples. Ele sentia a aliança no dedo e virava na cama para abraçá-la. E ele fazia isso repetidamente, noite após noite, até sentir. Até que o sentimento de estar casado com ela fosse mais real que a realidade física de estar sozinho. Ele cultivou a sensação de ela é minha esposa. Não como desejo, não como esperança, mas como fato sentido internamente. E ele fez isso durante meses, sem duvidar, sem verificar, sem forçar, apenas sentindo, apenas vivendo aquela realidade internamente com tanto sentimento que se tornou sua realidade dominante na consciência. E então, de formas que ele nunca poderia ter planejado, as circunstâncias mudaram. Ela mudou. O relacionamento mudou. E eles se casaram, não porque ele manipulou, mas porque ele mudou a causa na dimensão da consciência,
através do sentimento persistente do desejo realizado. Essa história ilustra algo fundamental. O sentimento não é sobre uma vez. Não é sobre sentir intensamente por 5 minutos e pronto. É sobre cultivar o sentimento repetidamente, até que ele se torne seu estado dominante. Até que seja mais natural sentir que você tem do que sentir que você não tem. Até que o sentimento do desejo realizado seja sua configuração padrão. E isso requer prática. Requer disciplina. Não a disciplina de esforço, mas a disciplina de retornar, de voltar ao sentimento sempre que você percebe que saiu dele, de escolher sentir a realização em vez de sentir a falta, de alimentar o sentimento de posse em vez de alimentar o sentimento de ausência, porque aqui está a verdade. Você está sempre sentindo alguma coisa. Sempre. Neste momento, você tem um sentimento dominante sobre cada área da sua vida. Você tem um sentimento sobre dinheiro. Você tem um sentimento sobre relacionamentos. Você tem um sentimento sobre sua saúde. Você tem um sentimento sobre suas capacidades. E esses sentimentos dominantes estão criando sua realidade continuamente. Se seu sentimento dominante sobre dinheiro é preocupação, escassez, medo de não ter suficiente, adivinhe o que você está criando? Mais situações que geram preocupação, escassez, medo. Se seu sentimento dominante sobre relacionamentos é solidão, rejeição, ninguém me quer, adivinhe o que você está manifestando? Mais experiências de solidão, rejeição, falta de conexão genuína. Mas quando você muda o sentimento dominante, quando você substitui o sentimento de falta pelo sentimento de posse, quando você substitui o sentimento de não sou suficiente pelo sentimento de eu sou, quando você substitui o sentimento de medo pelo sentimento de segurança, tudo muda. Porque você mudou a causa sentida, que a realidade não tem escolha, senão mudar o efeito para corresponder à nova causa. Então, como você cultiva o sentimento correto? Como você se move do sentimento de falta para o sentimento de posse, quando a evidência física ainda mostra falta? Neville dava técnicas específicas. A mais poderosa era o que ele chamava de estado próximo ao sono. Aquele momento entre estar acordado e dormir, quando sua mente consciente está quieta e sua mente subconsciente está mais receptiva. Nesse estado, você constrói uma cena curta que implica seu desejo realizado, e você a repete, não mecanicamente, mas sensorialmente. Você vê, você ouve, você toca, você sente, você usa todos os sentidos internos para tornar a cena tão vívida quanto possível. E então você presta atenção ao sentimento que surge, e você permanece no sentimento. Você o saboreia, você o deixa crescer. Você permite que ele preencha toda a sua consciência. E então você dorme naquele sentimento. Você deixa esse sentimento ser a última impressão antes de adormecer, porque o sono é o portão para o subconsciente, e o que você carrega para o sono é o que você imprime mais profundamente. Então você dorme no sentimento do desejo realizado. E o subconsciente trabalha durante a noite, reorganizando, reconstruindo, preparando a manifestação. Mas o trabalho não termina quando você acorda. Durante o dia você precisa nutrir aquele sentimento. Sempre que você pensar no seu desejo, você não pensa nele como algo que você quer no futuro. Você sente como se já tivesse. Você se move pelo mundo do sentimento de posse, não do sentimento de busca. Você vive a partir do fim cumprido, não da jornada de tentar chegar lá.